Na Deribit, é possível tanto comprar quanto vender quaisquer opções de criptomoedas disponíveis, incluindo as opções de put de Bitcoin. Exceto por taxas de trading, um contrato de opção é um jogo de soma zero. Qualquer lucro obtido pelo comprador de uma opção de put resultará em um prejuízo equivalente para o vendedor da opção de put. Em contrapartida, qualquer prejuízo sofrido por um comprador da opção de put resultará em um lucro equivalente para o vendedor da opção de put. As diferenças nos cálculos de lucro e prejuízo, que estudamos na lição 6.2, representam que a tabela de lucro e prejuízo tanto para o comprador quanto para o vendedor são um pouco diferentes para as opções de put em dólar discutida na seção 5. Vamos estudar a opção visualizada no exemplo 1 das lições 6.2 e 6.3. Trata-se de uma opção de put de Bitcoin com preço de exercício de $15.000 e comissão de 0,1 Bitcoin. O lucro e prejuízo do comprador da opção de put é exibido em azul, e em vermelho podemos visualizar o lucro e o prejuízo do vendedor da opção de put. Em cada nível do preço subjacente, as linhas de lucro e prejuízo do comprador e do vendedor estão igualmente distantes do eixo X, mas em lados opostos, uma positiva e outra negativa. O local em que cada linha cruza o eixo X representa o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, o ponto no qual há zero lucro ou prejuízo. O comprador e o vendedor compartilham o mesmo ponto de equilíbrio também, desde que ignoradas as taxas de negociação. Como calculamos na lição anterior, o ponto de equilíbrio fiscal é $13.633,36. O lucro do vendedor ainda é fixado pela comissão recolhida, assim como o risco do comprador é fixado pela comissão paga nas opções de Bitcoin na Deribit. Essa comissão é uma quantia fixa de Bitcoin em vez de uma quantia fixa em dólar. Para as opções que usam dólares como colateral, talvez você se lembre que exercício menos comissão. No entanto, estamos usando um colateral em criptomoeda, como o Bitcoin, em vez de usar dólares. Conforme o preço subjacente do Bitcoin caia, a quantia de Bitcoin necessária para pagar cada dólar devido ao comprador da opção de put será maior. Por exemplo, com o Bitcoin pelo preço de $10.000, cada dólar que nós, como vendedores da opção de put, devermos a um comprador de opção de put, demandará que paguemos a ele 0,0001 Bitcoin ou 10.000 avos de um Bitcoin. Porém, se o preço do Bitcoin cair para, digamos, $5.000, nós, como vendedores da opção de put, vamos dever ao comprador 0,0002 Bitcoin ou 5.000 avos de um Bitcoin. Não só teremos um débito maior de Bitcoin por dólar, mas como o preço caiu mais ainda. Também vamos dever mais dólares no total, aumentando ainda mais os prejuízos medidos em Bitcoin. Vamos estudar exemplos mais específicos na lição seguinte, mas o mais importante é se lembrar que, a menos que com cobertura, vender uma opção de put de criptomoeda tem um máximo de prejuízo, sem limites, quando mensurado na criptomoeda. Note que eu disse que a menos que com cobertura. Também estudaremos cobertura nas próximas lições, o que será útil caso você queira evitar esse tipo de risco ilimitado à sua conta. O tempo tem o mesmo efeito em opções de put de criptomoeda que foi discutido sobre as opções de put da seção 5. O tempo age contra o comprador porque coloca um limite de tempo para que eles estejam corretos. Para o vendedor, isso é uma vantagem, um favorecimento. A cada dia corrido, a opção perderá um pouco do seu valor. Quanto mais tempo se passar sem aumento do preço subjacente, mais valor a opção de put perderá e mais lucro o vendedor da opção de put obterá. Ao comprar uma opção de criptomoeda, o comprador primeiro precisa pagar a comissão integralmente para abrir a posição. Como o máximo que a opção longa de put pode perder é a comissão paga, esse é o único capital que o vendedor precisa dispor. No entanto, o máximo de prejuízo para o vendedor pode ser mais do que a comissão recolhida por ele. E não há um limite para isso, conforme acabamos de ver. Então, ele precisa reter uma quantidade adicional em sua conta para cobrir potenciais prejuízos. Essa quantia é chamada de margem e é calculada de acordo com fórmulas que você encontrará no site de corretoras. A quantia exigida para a margem, considerada suficiente para manter a posição de uma opção curta, mudará ao longo do tempo, conforme o valor da posição mude.
Para uma opção de put, conforme o preço subjacente caia, a margem necessária para continuar mantendo a opção de put pode subir. Como discutimos, o prejuízo potencial de uma opção curta de put é ilimitado. Então, ela pode rapidamente se tornar um risco maior do que o pretendido inicialmente. Você precisa ter um plano definido antes de entrar em qualquer posição de trade. Mas isso é ainda mais importante no caso de opções curtas de put de criptomoedas por essa razão. Vender uma opção de put de criptomoeda é o oposto de comprar uma opção de put de criptomoeda. Tanto o risco quanto a recompensa são invertidos. Qualquer lucro para o vendedor será prejuízo para o comprador e vice-versa. Comprar uma opção de put de Bitcoin é apostar que o preço subjacente do Bitcoin cairá, e vender uma put de Bitcoin é apostar que o preço subjacente do Bitcoin não cairá, ou pelo menos não cairá abaixo do preço de exercício. O vendedor de uma opção de put de Bitcoin tem o potencial de lucro limitado. O lucro máximo é a comissão que eles vão recolher pela put. Como estamos usando o próprio Bitcoin como colateral, em vez de dólares, o risco do vendedor não tem limite, quando medido em Bitcoin. No entanto, potencialmente ele ainda pode perder muito mais do que o recolhido como comissão. O vendedor também deve estar familiarizado com a margem necessária para posicionar opções curtas na corretora que utilizarem. Quando se é novato no trade de opções, é melhor esperar até ter confiança em ter conhecimento suficiente dos riscos antes de vender opções. Vendedores de opções também devem estudar como mitigar esses riscos usando spreads, stops, coberturas ou tudo supracitado. Falaremos disso também ao longo do curso.